Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui de um tema muito interessante que é o trauma no corpo. 5 sinais de trauma no corpo. E para isso eu vou usar aqui 5 exemplos de filmes para que a gente possa ter uma noção de como esses traumas agem no nosso corpo, talvez e muitas vezes de forma imperceptível. E você já deve ter visto, conhecido alguns personagens que carregam um peso na postura, no olhar, nas reações, mesmo quando esse filme ele não trata diretamente de um trauma. E o título que nós vamos trabalhar são que esses 5 personagens nos ensinam sobre o trauma no corpo. Então, aqui eu não vou diagnosticar ninguém, mas eu vou usar esses personagens como uma metáfora para explicar os 5 sinais de que o corpo pode estar guardando experiências difíceis e traumáticas. Se você curte psicologia e cinema, fica até o final com a gente para que você possa aprender junto comigo sobre esses 5 sinais. Bom, os personagens que nós vamos usar é o Bruno, o Simba, a Dona Feijão, o Buck e o grande Tony Stark. E quando eu falo deles, você pode estar se perguntando: será que meu corpo também reage de um jeito parecido com algum desses? Bom, a gente vai descobrir ao longo do vídeo. O primeiro que eu quero falar é o Bruno, né? Vamos começar com o Bruno do filme Encanto. Repare no corpo dele: ombros caídos, postura encolhida, sempre se esqueirando pelos cantos, aquela expressão meio assustada. Ele parece estar sempre se defendendo, mesmo quando ninguém está o atacando. Na psicologia, a gente aprende que o corpo pode guardar medo, vergonha e rejeição, tudo na forma de tensão crônica e postura de proteção. Na vida real, isso aparece como as costas sempre travadas, o pescoço sempre rígido, o peito sempre fechado, mesmo quando você está num ambiente teoricamente seguro. Não é só uma postura ruim. Muitas vezes é o corpo tentando nos dizer que em algum momento ele aprendeu que relaxar não é seguro, relaxar não é tranquilo. O segundo personagem que nós vamos usar é o Simba na fase adulta, no filme Rei Leão. Depois da morte de Mufasa, seu pai, ele tenta fugir e viver naquele famoso Hakuna Matata. Mas por dentro ele está sempre evitando olhar para aquela dor com um sentimento de culpa. Quando o passado volta com a Naila e com o Hakifi, a reação dele é fugir, negar e evitar o confronto. Isso lembra muito um segundo sinal de trauma no corpo, a evitação constante de tudo que eu posso lembrar e as situações traumáticas que eu vivi. Na vida real, isso pode ser evitar certos lugares, pessoas, conversas, se ocupar demais para não pensar, ficar sempre ocupado demais para não sentir. E o corpo aprendeu que se aproximar daquele assunto é muito perigoso. Então ele faz de tudo para te manter longe daquilo. A terceira personagem é a Dona Feijão, do filme Rango. Ela tem aquele jeitinho marcante, parece estar sempre meio desligada, olhando para o nada, com uma expressão meio que mistura susto, confusão e ausência. No filme, isso é usado de forma cômica, mas para a gente, na psicologia, lembra muito o que nós chamamos de dissociação. A dissociação é quando a pessoa está ali fisicamente, mas por dentro ela parece estar distante, ela vive sempre no automático. Ela sente como se estivesse vendo a sua própria vida do lado de fora. Lembra lá do piripaque do Chaves? É mais ou menos isso. Muitas vezes, isso é uma estratégia de proteção do nosso cérebro.
É quando a dor é muito grande para que ela seja sentida totalmente de uma vez. Então, na prática, pode ser que essa sensação, eu faça tudo, eu estudo, eu trabalho, eu converso, mas é como se eu estivesse realmente aqui, é como se eu não estivesse realmente aqui. O quarto personagem é o Buck, de Soldado Invernal. Ele é um exemplo bem explícito de alguém que passou por muitas experiências traumáticas, controle, violência, perda de autonomia. O corpo dele está sempre em alerta, olhar tenso, mandíbula travada, postura pronta para lutar. Qualquer coisa que lembre o passado dele o faz entrar automaticamente em modo de ataque ou em modo de defesa. Isso ajuda a entender um sinal de trauma. Reações emocionais e físicas muito intensas e gatilhos aparentemente pequenos. Na vida real, esse gatilho pode ser um tom de voz alterado, um cheiro, uma frase, um jeito de alguém se aproximar de você e de repente você sente o coração disparado, vontade de fugir ou simplesmente explode numa briga enorme por algo muito pequeno. O que está acontecendo ali não é só sobre o agora, é o seu corpo reagindo de algo que você ainda não superou ou que você ainda não foi integrado. O quinto personagem é o nosso famosíssimo Tony Stark. E nós vamos falar especialmente sobre o Homem de Ferro 3, depois dele viver aquelas experiências traumáticas, né, da invasão da Terra, tal, tudo aquilo que começou. Ele começou a ter crises de ansiedade, dificuldade para dormir, pensamentos acelerados, aquela sensação de que ele precisa estar sempre preparado para algum tipo de ameaça. E esse é um sinal muito comum de trauma no corpo. O sistema nervoso, ele não consegue entrar em modo de descanso. Na prática, isso aparece como insônia, pesadelos recorrentes, acordar assustado no meio da noite ou dormir e acordar exausto, como se você não tivesse descansado. O corpo, ele aprendeu que se ele relaxar, alguma coisa ruim pode acontecer. Então, ele fica sempre em estado de alerta, sempre pronto para te defender, mesmo quando você racionalmente está num lugar ou num ambiente que está tudo bem. Mas o que eles têm em comum, esses 5 personagens? Esses 5 personagens, eles são muito diferentes, mas todos têm algo em comum. O corpo deles conta uma história que às vezes as palavras não conseguem contar. E é exatamente isso o que acontece com muita gente na vida real. Você pode não lembrar de tudo que você viveu, você pode achar que já passou, que já superou, você pode minimizar o que aconteceu, mas o seu corpo, ele continua reagindo. Na postura, nas dores, no sono, nas explosões emocionais, nessa sensação de desligamento, o corpo ele continua trabalhando, ele continua em movimento. E como estudante de psicologia, eu não estou aqui para dizer que você tem traumas com certeza, só porque talvez você possa ter se identificado com algum desses personagens. A minha intenção é te ajudar a perceber que o trauma não é só uma lembrança ruim na sua cabeça ou na sua mente. Ele pode aparecer no corpo, na forma de tensão, fuga, desconexão, reações intensas e a dificuldade para relaxar. Muitas vezes significa que o seu corpo fez o melhor que ele conseguiu para te proteger em momentos difíceis. E esse vídeo aqui, ele tem o intuito de te alertar sobre a saúde emocional, porque muitas vezes nós não damos atenção devida para esses pequenos sinais e nós muitas vezes não sabemos aonde eles vão parar. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que ama filmes e psicologia e talvez precise se reconhecer em uma dessas histórias. E me conta aqui também, deixa aqui nos comentários qual desses 5 personagens mais marcou quando o assunto é trauma. Um abraço e até o próximo vídeo.